Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, fala, galera do Acerte, fala, galera que segue o professor Alan Vinícius nos projetos individuais. Mais uma grande questão comentada, mais uma grande questão em que você tem a oportunidade de aprender a metodologia. O método AV4.4 é uma metodologia, é um passo a passo para que você aprenda a resolver questões. Então, não é à toa que eu estou falando aqui de um dos pilares, que é o pilar de número 3, pilar do aprendizado eficiente. Gente, resolver questões tem técnica. Resolver questões não é algo aleatório, mas você só consegue enxergar isso se efetivamente você colocar em prática tudo que você aprender por aqui. Lembre-se que todo santo dia, ao meio-dia, nós temos uma questão nova aqui no YouTube ou aqui no Spotify. Então se liga, já se inscreve no canal se estiver no YouTube, já ativa as notificações e já dá a sua curtida neste vídeo. Se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Lan e já ativa as notificações. Lembrando que todo santo dia, às 6h06 da manhã, no Spotify, nós temos um podcast novo, tá certo? Os podcasts, eles são 100% focados em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos lá? Vamos entender o que é que nos espera por aqui? Vamos visualizar aí a questão de número 44. Neste sentido, como é que a questão de número 44 ela aparece para a gente? Vamos seguir o nosso padrão, vamos seguir a nossa linha de raciocínio, como sempre, vamos seguir o cenário do método AV4.4 e nós estamos diante do projeto de resolução estratégica de questões. Neste cenário, o que é que aparece para a gente? A gente precisa saber como resolver a questão. Então, vamos analisar a questão 44. Olha o que é que eu preparei especialmente para você que está me ouvindo neste momento. Olha só, olha o que é que a questão 44 traz. Lembrando que é uma questão inédita, porque é uma questão elaborada por mim, professor Alan Vinícius. Perfeito? Combinado? Então, olha só. O ingresso em domicílio sem o consentimento do possuidor pode. E por que eu uso a palavra possuidor ao invés de morador? Porque possuidor vai englobar os domicílios profissionais. Pode ocorrer nas situações de desastre, prestação de socorro e flagrante delito, ainda que ocorra no turno da noite. Caramba, gente, é uma questão que vai deixar uma pulga atrás da orelha, sobretudo quando eu falo desse período da noite. Então já vai analisando aí e já vai fazendo o julgamento se a questão está certa ou se a questão está errada. Mas antes, propriamente, da gente resolver a questão de forma comentada, o que é fundamental dentro da metodologia? A gente não muda a metodologia, aplica a metodologia. Aplica, não inventa, é fazer o que precisa ser feito. Passar em concursos públicos, você não precisa reinventar a roda, você apenas precisa seguir uma metodologia que já deu certo. E são mais de 5.000 alunos aprovados entre os treinamentos individuais do professor Alain e o histórico do Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso que atualmente eu sigo como sócio-diretor, diretor pedagógico. Então, quando eu falo em disciplina, eu estou falando agora do direito constitucional, bacana. Então, bacana, questão de direito constitucional. Qual é o tema que a gente está tratando? A gente está falando dos direitos fundamentais. Só que direitos fundamentais é um gênero, é um macrotema. Dentro desses direitos fundamentais, a gente está falando dos direitos individuais. Direitos individuais. Eu posso trazer ainda para um subtema, eu poderia citar ali a parte do direito à inviolabilidade domiciliar. Bacana, professor, entendi. Só que quando eu falo sobre este ponto, o que é que eu preciso que você entenda? Que domicílio engloba o quê? Quais são as características? Aqui está a chave do sucesso. Porque quando você traz características,
Quando você não se atém apenas a responder o que está sendo perguntado na questão, você está estabelecendo aqui um estudo reverso, porque você vai estabelecer lembretes para o campo da teoria, lembretes que serão fundamentais no momento da prova à vera, como eu brinco. E você só faz isso se você tiver organização estratégica dos estudos. Então, esse ponto aqui simboliza o que na sua jornada? Organização estratégica de estudos. Entenda isso. Ter estratégia, ter uma organização estratégica é fundamental para que você efetivamente esteja, para que você tenha o jogo a seu favor. É fundamental. Então, quando eu falo em domicílio, o primeiro ponto é conceitual, é todo local delimitado e separado que alguém ocupa com exclusividade. Então, quando eu falo que alguém ocupa com exclusividade, o que que eu estou dizendo para você? Tem que estar claro. Eu estou falando da sua casa? Claro que sim, mas eu estou falando de quarto de hotel, eu estou falando de quarto de motel, eu estou falando de trailer, eu estou falando de consultórios de profissionais liberais, eu estou falando de escritórios de profissionais liberais, sempre a parte interna, combinado? Não é a parte que é aberta ao público. Então, não engloba só o domicílio residencial, é também o domicílio profissional. Então, é o primeiro ponto que você precisa entender. É o primeiro ponto que você precisa encaixar na sua cabeça. Fechou isso na sua cabeça? Você tem que. Qual é a regra? A regra é especificamente um cenário de inviolabilidade domiciliar, ou seja, a regra de ingresso, fica melhor assim. A regra de ingresso no domicílio de alguém é o consentimento do possuidor. Claro que o morador é quando a gente está falando de um domicílio residencial. Então, por isso a gente vai usar a palavra possuidor, ou seja, quem está na posse especificamente daquele domicílio. Inclusive, isso justifica, quando eu falo posse, é do inquilino frente ao proprietário. Tá? O proprietário não pode ingressar se ele não está com a posse daquele imóvel. Ele precisa combinar com o inquilino. Então, qual é a regra? O consentimento do possuidor. Bacana, entendi. Nesta linha de raciocínio, o que é que nós temos? Nós temos que situações fora dessa envolvem violação àquele direito. Então, nós temos hipóteses constitucionais de violação. Então, nós temos hipóteses em que a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 11, admite a violação do domicílio. Então, quando a gente raciocina esse cenário das hipóteses constitucionais de violação, o que é que nós teremos? Nós temos a situação de flagrante delito, nós temos a situação de desastre, nós temos a situação de prestação de socorro, e nós temos as situações de decisão judicial. O que é ou ordem judicial? Fica até melhor. Ordem judicial. Qual é a linha que tem que estar clara na sua cabeça? Que os três primeiros casos, eles são diferentes do último caso. E sabe por que que eles são diferentes? Porque quando eu falo assim, uma pessoa fala assim, oh, socorro, socorro. Você vai falar assim, oh, não, só posso ingressar no momento permitido. Não faz sentido, gente. É só você raciocinar. Eu brinco que no momento da prova, por mais que você fique nervoso ou nervosa, você não pode ficar acéfalo. Ou seja, você não pode deixar especificamente o seu cérebro sem utilização. Você precisa utilizar. Não dá para você paralisar. Então tem que usar, tem que pensar. Então, qual é o raciocínio natural? Quando eu estou diante do cenário e o cenário envolve flagrante delito, desastre ou prestação de socorro, esta violação pode ocorrer
fazer a qualquer momento. Só que isso não é suficiente. Eu quero que você anote, por favor, durante o dia ou né? Fica até melhor para não ter e durante a noite, para não ter dúvidas. Então pode ser durante o dia e durante a noite, porque são situações que não esperam. E isso precisa estar claro na sua cabeça. Está claríssimo na sua cabeça. Então, pode ocorrer a qualquer momento durante o dia e durante a noite. Agora, quando é ordem judicial, não. Ó, é apenas durante o dia. E aí, o entendimento jurisprudencial, ou seja, entendimento dos tribunais, de 6 às 18, tá, gente? Apenas durante o dia. Acabou, esse é o raciocínio. Só que note que você consegue construir um processo. Então, é por isso que ter organização estratégica de questões vai mudar o jogo para você. Talvez você seja um estudante ou uma estudante que se dedica pra caramba, que tem uma força de vontade enorme, que estuda antes de ir para o trabalho, estuda no horário do almoço, estuda quando chega no trabalho, se dedica muito, mas não está conseguindo ver o resultado, não está conseguindo evoluir nos estudos, e o que é pior, se senta para estudar e se sente muito perdido ou perdida. Talvez esse seja o seu caso. Então, se é o seu caso, é fundamental que você entenda o que está acontecendo com você. Para isso, a gente pode agendar para aqueles que são comprometidos uma análise de perfil estudantil. Nesta análise de perfil, eu vou entender quais são os pontos que vêm paralisando você. Então, para que você possa ter acesso a essa análise de perfil, como é que faz, professor? Você vai enviar um WhatsApp para mim no 719-9381-1035 e dizer assim, ó, professor, sou seu aluno do YouTube, ou sou sua aluna no Spotify ou no Telegram, e vai dizer assim, ó, quero entender, quero saber como é que funciona essa análise de perfil estudantil. Fechado? Porque com esta análise eu consigo identificar as soluções educacionais que você precisa para conseguir alavancar no processo de aprendizagem. Então, para você ter acesso à análise de perfil estudantil, como é que faz? Análise de perfil estudantil, WhatsApp. Você vai mandar um WhatsApp no 719-9381-1035. Gente, lembre-se que o mundo é de quem age. Algumas pessoas ficam dizendo assim, puxa, por que será que o professor vai pensar da forma que eu estudo? Será que é para mim mesmo? Gente, o primeiro ponto é ter autoconfiança. Se você não tem autoconfiança, a tendência é que você fique pelo meio do caminho. Então, você precisa mudar esse jogo a seu favor. E qual é o primeiro passo? Agir, tá certo? Então, vamos julgar a questão? O ingresso em domicílio sem o consentimento do possuidor pode ocorrer nas situações de desastre, verdade, prestação de socorro, verdade, flagrante delito, verdade, mesmo que, ou seja, ainda que ocorra no turno da noite, porque aqui é de dia ou de noite, ou à noite. Então, o gabarito da questão de número 44, pegue sua caneta brega. Lembrando que caneta brega é caneta chamativa, chama atenção aí, caneta brega. O gabarito, ó, caneta brega, é um gabarito corretíssimo. Não dá para perder efetivamente uma questão como essa, que você tem todo o delineamento. Fechado? Bacana, professor, entendido, ficou ótimo agora. Gente, é fundamental que, de fato, aprender, de fato, colocar em prática o estudo estratégico que você tem, se torne um hábito na sua vida. A evolução pessoal, ela precisa ser permanente. Lembre-se que o treinamento, que o trabalho, ele nunca para. Você está imaginando que vai parar? Não vai parar. Porque você sempre vai buscar coisas novas e isso é maravilhoso, tá? Você apenas vai dosar a intensidade. Neste sentido, nós temos as redes sociais. Nas redes sociais, o que que eu faço?
Em cada uma dessas plataformas, eu posto um tipo de material diferente, tá? Então, por exemplo, eu vou começar trazendo o cenário do Spotify. Vou trazer inicialmente o cenário do Spotify, vou trazer inicialmente o cenário do, não esquece, do Spotify e o cenário do Telegram, do Instagram. Então vamos lá. Spotify primeiro e YouTube. 6h06 da manhã, todo santo dia, nós temos podcasts novos no Spotify, para que você aprenda, não esquece, a como aumentar a sua produtividade, a sua performance nos estudos. Como atingir até 92% de acertos nas questões em 6 meses, se eu estiver falando em um projeto que é extensivo, intensivo em 3 meses. Como é que faz isso? São metodologias que são diferentes em termos de encaixe, se é extensivo, se é intensivo. Então, efetivamente, é fundamental que você aprenda a atingir esses resultados. Se você está no YouTube, ó, todo santo dia, 6h06 da manhã, sai o podcast. Meio-dia, você tem a resolução comentada. Semanalmente, aulas ao vivo, no momento em que a gente está resolvendo essa questão. As aulas ao vivo, elas estão disponíveis às quartas-feiras, 14h30, e aos sábados, 9 da manhã. WhatsApp. O WhatsApp ele serve para quê? Para você se comunicar comigo, para que você possa, além de poder tirar dúvidas sobre as questões que aqui eu tenho feito, para você ter acesso, para você saber como fazer uma análise de perfil estudantil. A análise de perfil, ela é fundamental para que eu possa enxergar as suas características e, a partir daí, indicar para você as melhores soluções educacionais dentro das suas características individuais. Tá certo? Então, este é o ponto. Terceiro ponto é quando eu falo do Telegram. O Telegram também materiais todo santo dia. Como é que a gente faz no Telegram? Então, todo santo dia no Telegram, ó, não esquece, não esquece, não esquece. No Telegram, todo santo dia, 5 da manhã, 9 da manhã, 13 e 18, as questões 7h30, 12, 16 e 19, você tem especificamente as respostas comentadas, tá certo? Em relação ao Instagram, especificamente, como é que você faz para ter acesso no Instagram diariamente questões, ou melhor, dicas no feed e nos stories, dicas de aumento de produtividade, dicas de aumento de performance. E se você deseja ter acesso a dicas de outros professores, existe o Instagram do Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso que eu sou diretor pedagógico, inclusive cursos em 3 grandes modalidades. Modalidade presencial, em Salvador, no Iguatemi, modalidade online com aulas ao vivo, ou seja, você tem a oportunidade de ter interação com os professores e colegas. Existem cursos de teoria e cursos de resolução de questões. Inclusive, nós estamos tendo cursos atuais no online ao vivo de 2 grandes bancas. Então, é fundamental que você mantenha contato com a minha equipe e entenda qual é o tipo de solução educacional, qual o tipo de metodologia que mais se adequa ao seu momento atual. Fechado? Então, manda mensagem. Inclusive, nós estamos com grandes aulões que vão acontecer em breve devido aos concursos que tem edital publicado. Tá bom? Um grande abraço. Estamos juntos e impreterivelmente. Amanhã, às 12 horas, nós voltamos com a questão de número 45. Um grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu!